Eu quero aqui, senhor presidente, estar registrando uma visita que fizemos esse final de semana, aliás, na sexta-feira, a Mato Grosso, com toda a diretoria do DENIT. Aqui quero ressaltar a presença do diretor-geral do DENIT, Dr. Walter Cassimiro, bem como também Dr. Luiz Antônio Borges Garcia, que é o diretor de engenharia e que representa, inclusive, também o nosso Estado, lá acompanhado do superintendente do DENIT, ou seja, a UNIT do Mato Grosso, o doutor Orlando Fanaia, bem como também o doutor Laércio Pina. E nós tivemos a oportunidade, senhor presidente, de viajar por toda a BR-364-163, do trecho que eu sempre tenho falado aqui dessa tribuna, que é o trecho que mais acontece acidentes frontais do Brasil. É exatamente o trecho de Rondonópolis até Posto Gil. E lá, esses engenheiros que são de carreira, que eu quero aqui também ressaltar isso, porque todos eles têm desempenhado, principalmente nesse momento de crise, senhor presidente. Vossa Excelência falava aqui do momento que vive, inclusive sendo um parlamentar do PT, mesmo assim, Vossa Excelência discordando da política econômica. E aí eu quero até corroborar com isso, porque nós entendemos que no momento de crise, o governo precisa necessariamente priorizar alguns aspectos, importante para o desenvolvimento do país. Claro que não podemos abrir mão, principalmente da política social que o governo tem implementado nesses últimos 12 anos, desde o presidente Lula, onde os programas Minha Casa Minha Vida, o programa habitacional, os programas Bolsa Família, enfim, todos esses programas que tiraram mais de 50 milhões de pessoas do regime da pobreza. Isso é muito importante. Claro que nós estamos ali atendendo aqueles que já estavam na condição de miserabilidade, ou seja, pessoas que não tinham nem capacidade de consumo, não tinham direito à sua casa própria e que, felizmente, hoje a gente pode dizer que avançou muito e precisa avançar mais. Não podemos fazer com que a política econômica esteja calcada principalmente na questão econômica financeira. Sabemos que nós temos um sistema financeiro extremamente forte no país, e é importante isso, mas continuar o pagamento de juros sem investir naquilo que é fundamental para o país também pode ser um risco muito grande a longo prazo. Por isso é que quero falar aqui, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, exatamente desta questão da logística. E por isso, lá fomos fazer essa visita. Com essas autoridades do Ministério do Transportes, representando também o ministro dos Transportes, e eles puderam ver, principalmente o doutor Walter, a importância que representa essa BR. Aliás, nesse trecho são 3 BR, a BR-364, a BR-163 e ainda a BR-070. E a BR-163, toda ela foi concessionada do trecho da cidade de Sinop até a divisa do Mato Grosso do Sul, sendo que parte desse trecho, ou seja, a metade do trecho de Rondonópolis até Posto Gil, a responsabilidade da sua construção era da concessionária. E o DENIT começou, então, agora, a partir deste ano, os atrasos. Hoje são mais de 2 bilhões de atrasos às empresas, e a nossa preocupação, senhor presidente, é voltar àquilo que, quando o próprio presidente Lula assumiu, naquela época, o DENIT também, o Ministério do Transporte, devia mais quase 2 bilhões, 1 bilhão e 700 milhões, e aquela época era a famosa operação Desmoraliza Qualquer Administração Pública, que era a operação tapa-buracos. Ou seja, a gente assistia quase todo dia as emissoras de televisão mostrando aquelas estradas extremamente precárias. De lá para cá, o governo melhorou, aumentou os investimentos, pagou as dívidas e aí foram ampliando cada vez mais, chegando ao volume de 18 bilhões no ano sendo investido nas nossas estradas. E agora começa o declínio novamente desses investimentos. E aí a nossa preocupação é porque está chegando agora o período das chuvas, principalmente na região amazônica, e se não tivermos uma manutenção eficiente, não tivermos os recursos necessários, com certeza isso vai voltar tudo como era antes, e aí, sem dúvida nenhuma, seria uma desmoralização muito grande para o governo. E não é isso que queremos, porque melhorou muito, investiu-se muito na nossa infraestrutura.
E o Brasil é um país rodoviário. Isso foi uma decisão do passado, errônea. Inclusive, nós estivemos a semana passada lá também em São Paulo para discutir a questão do projeto de construção das nossas ferrovias, lá um grande encontro com toda a indústria brasileira e também dos usuários das nossas ferrovias. E pudemos ver nesse evento lá em São Paulo a força dos empresários acreditando, investindo, e este ano ainda temos uma ampliação nesta área. E por isso nós não temos que priorizar e, claro, sem dúvida nenhuma, investir naquilo que mais traz o retorno para o país. Por isso, essa visita do Dr. Walter, com toda a diretoria do DENIT, foi extremamente importante. E aí, quando eu falo em priorização, foi exatamente hoje, senhor presidente, tudo que se paga no Ministério do Transporte é pago por uma fila. Ou seja, quem mediu hoje entra na fila e, de acordo com isso, será feito o recebimento. Agora, o que acontece? Hoje, com o atraso, muitas empresas estão com uma demora de mais de 6 meses para poder receber a sua medição. E não há empresa que consiga trabalhar, porque não tem empresa capitalizada para isso no Brasil. A maioria delas estão começando a abandonar as obras. E é isso que nós fomos lá ver e mostrar para o diretor-geral do DENIT a importância, porque a concessionária está fazendo a parte dela. E o DENIT também tem que fazer a sua parte. Nesse aspecto do Ministério dos Transportes, então, como esse trecho é o único trecho do Brasil em que tem uma concessão e que parte é feita pela concessionária e parte pelo Ministério do Transporte, isso redundou numa tarifa muito mais barata, tanto é que foi implantado os pedágios e a população está pagando. Está pagando, claro, porque está compreendendo que esse esforço é necessário ser feito. O número de acidentes diminuiu bastante. O usuário, nós temos pesquisa que o usuário está mostrando a sua satisfação, porque a concessionária não é só a construção de estrada, é uma prestação de serviço ao usuário. Por isso, lá está sendo implantado uma fibra ótica em todo o trecho, serão implantados mais de 500 câmeras e, com isso, então, a segurança, além de evitar acidentes, mas ali também é um corredor hoje do narcotráfico. Então, também a população vai ganhar, está ganhando muito isso na questão da segurança dos crimes que acontecem na região. Então, voltando aqui, por isso a necessidade da priorização. Então, como esse é o trecho único, estivemos conversando na NTT com o Dr. Jorge Bastos, com toda a diretoria, a necessidade de que o Ministério do Transportes transfira todo o trecho que já está sob jurisdição da concessionária, para que também ela possa, através deste convênio, do repasse de recursos do Ministério do Transporte, possa estar, então, pagando as empresas, elegendo, assim, uma priorização de forma legal, que não causa nenhuma dúvida em relação ao aspecto da fila ou não, e com isso, dando condições para que as duas empresas que estão lá trabalhando, principalmente do trecho de Rondonópolis até Jaciara, e de Jaciara à Serra de São Vicente, essas empresas possam continuar e não ter nenhuma paralisação. E aí eu quero também dizer que estiveram lá presentes nessa reunião o prefeito de Jaciara, o prefeito Ademir Gaspar de Lima, também o prefeito Alexandre Russi, de São Pedro da Cipa, e ainda o prefeito Valdecir Luiz Colli, que foi o presidente da AMM, que é o prefeito de Jucimeira, e lá todos fizeram um apelo ao diretor-geral do DENIT, às próprias empresas, que já estão atrasando os pagamentos dos fornecedores. E aí, senhor presidente, principalmente ali no Vale do São Lourenço, na cidade de São Pedro da Cipa, que tinha lá uma usina de cana-de-açúcar que fechou há 3 anos atrás, com a instalação do canteiro de obras da construtora na cidade de São Pedro da Cipa, isso voltou à possibilidade de empregos, houve uma calma na crise social que estava acontecendo. Agora, com os atrasos do pagamento, isso volta tudo. A crise são pessoas, trabalhadores, pai, mãe de família, que acordam de madrugada, que vão lá trabalhar e que chegar ao final do mês não receber o seu salário. Isso deixa realmente
todos nós numa situação extremamente sem saber o que explicar, preocupadíssimos. Não só os trabalhadores diretamente, como os fornecedores, desde a dona do hotel, da pensão, também as pessoas, os prestadores de serviços, caminhoneiros, donos de ônibus que transportam os passageiros, enfim. Eu quero aqui fazer um apelo à equipe econômica, ao ministro Levi, enfim, a todos, que temos que resolver esse problema, porque esse trecho da BR 364, 163, 070, por esse trecho, além de ser o trecho de maior número de acidentes frontais, passa também por ele tudo que demanda a Amazônia. Todo o volume de transporte, de pessoas, de mercadorias que vai para a Amazônia ou que volta, tem que necessariamente passar por esse trecho. Então, daí a necessidade dessa priorização. E, claro, quero transmitir aqui também a preocupação, porque na reunião que tivemos com o Dr. Jorge Bastos, a concessionária, que é a empresa Rota Oeste, também já começa a colocar as suas dificuldades, porque os financiamentos que foi compromissado pelo governo, porque quando foi feita a concessão, o governo afirmou que não haveria problema de recurso do BNDES, e até tem um documento do BNDES, da Caixa Econômica do Banco do Brasil, afirmando isso. E agora a empresa concessionária, que tudo que foi investido, aproximadamente quase 800 milhões, foi todo ele feito com financiamento ponte. E, mesmo assim, mesmo o financiamento ponte, ainda o BNDES não sinalizou com a liberação do restante, que é mais aproximadamente 400 a 500 milhões, para depois fazer o financiamento definitivo com prazo, como prevê a concessão, que é de 25 a 30 anos. Então, senhor presidente, eu quero aqui, concluindo esse aspecto, fazer um apelo. Não vou nem fazer esse apelo ao ministro dos Transportes, que é, inclusive, do nosso partido, o ministro Antônio Carlos, que tem atendido a todos nós com toda a boa vontade. Mas, além da boa vontade, senhor presidente, precisa ter um recurso, porque não tem como fazer milagre um ministro, principalmente o Ministério do Transportes, que é o Ministério de Execução, que está na ponta, junto com todos os transportadores, não tem como ele postergar mais pagamentos que estão já há 8 meses, 1 ano em medição. Então, eu quero aqui, claro, apoiar o ministro dos Transportes pelo seu trabalho, por tudo que está fazendo ali frente ao Ministério. O nosso partido PR tem o apoiado em todas as atitudes, até porque tem sido um ministro competente, conseguiu montar uma diretoria do DENIT harmônica, todos os diretores hoje têm trabalhado de forma una, buscando exatamente essas soluções. Mas chega no momento do gargalo, não tem mais como, sem recurso, fechando totalmente a torneira, não tem como, então, o Ministério do Transportes poder trabalhar. Então, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar toda a diretoria do DENIT, principalmente o diretor-geral, em nome de todos os diretores, por essa atitude de ir lá na sexta-feira, no sábado, andar de carro, visitar, conhecer, inclusive visitamos também a 364 do trecho de Rondonópolis para Altaraguaia, que o governo, até Jataí, o governo pretende colocar também em licitação. Como é que nós teremos novas licitações no país se as que estão hoje em andamento, elas não têm hoje a sua pontualidade por parte de cumprimento do governo federal ou de todos aqueles, até do BNDES, daqueles que têm o compromisso de fazer o financiamento. Então, eu espero que a gente possa colocar isso em dia e, claro, nós estamos trabalhando para fazer a concessão também do trecho de Rondonópolis, a divisa de Goiás, no município de Altaraguaia, inclusive com todas as suas travessias, o anel viário, e depois até Jataí, que já está duplicado de Jataí até Brasília. E, com certeza, é mais um trecho que tem condições, tem possibilidade, tem interessados, tem viabilidade econômica para que essa concessão ela seja feita. Então, senhor presidente, quero aqui fazer um apelo nesse aspecto, tem um pronunciamento, eu vou tentar ser breve no outro assunto que eu quero abordar aqui, que é sobre também a relação nossa
com outros países, principalmente no nosso comércio exterior. E aí eu quero aqui enaltecer a decisão do Ministério das Relações Exteriores, na pessoa do embaixador Mauro Vieira, no sentido de, em nome do governo brasileiro, ter solicitado ao órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que seja feito o estabelecimento de painel para examinar medidas restritivas impostas pelo governo da Indonésia à importação de carne de frango e produtos provenientes do Brasil. Essa foi uma atitude importante, já que desde 2009, senhor presidente, que o governo daquele país tem mantido fechado o mercado às exportações brasileiras. Da mesma forma, cumprimento a direção da Associação Brasileira de Proteína Animal pelo esforço realizado em conjunto com o Itamaraty para que não se chegasse a esse ponto. Foram anos de busca pela linha do diálogo com um amplo histórico de negociação. Mas, infelizmente, apesar de todos os esforços comerciais e diplomáticos, não restou outra saída ao Brasil que não fosse ir à OMC para resolver a controvérsia. O Brasil é o terceiro maior produtor e o maior exportador de frangos do mundo. Nossos produtos são consumidos em 155 países em todos os continentes. Aqui se segue os mais rigorosos padrões sanitários em toda a sua cadeia produtiva. E aí, como médico veterinário, sei que estou falando. Até porque, para acompanhar a luta para instituir a qualidade e o trabalho pela qualificação da mão de obra e das plantas industriais onde são processados nossos produtos de origem animal, esse trabalho tem sido feito diuturnamente. Portanto, a produção brasileira é reconhecida internacionalmente pela sua sanidade e qualidade. A saber, para que o plenário tenha conhecimento, as medidas questionadas pela Indonésia, senhor presidente, de acordo com a nota do Itamaraty, estão em desacordo com dispositivos do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o chamado GATT. Também não contempla as regras do Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, sendo que o Acordo SPS e ainda no Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, o Acordo TBT, além do Acordo sobre Licenciamento à Importação, todos eles. Ou seja, há um claro desafio às regras internacionais, sem justificativa plausível para essa atitude que tomaram. Trata-se de uma barreira que impede a entrada da nossa produção de frango e que exige que seja derrubada. E essa atitude, é bom que se diga, vai mais à frente. A Indonésia também criou barreiras para também a chegada, ou seja, a importação de carne bovina brasileira. Inclusive, encaminhei ao ministro Mauro Vieira expediente manifestando meu apoio à implementação de medidas semelhantes à relacionada à carne de frango, para que se abra na Indonésia o mercado para que possamos discutir e introduzir a carne bovina produzida aqui no Brasil. Nesse documento, transmiti a ele nossa preocupação, em especial a preocupação da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, quanto a essa situação que se arrasta desde o final da década passada, inclusive com todas as medidas já devidamente adotadas e discutidas. Quero aqui, senhor presidente, me colocar na posição de defesa da solução desse contencioso, porque são itens da economia que interessam a todo o Brasil. O fechamento do mercado da carne de frango e também da carne bovina significa, a duro modo, reduzir o mercado e, consequentemente, a própria possibilidade de expansão dessas atividades. Ao lutar pela abertura de mercados como esse da Indonésia, ao defender os esforços da diplomacia brasileira, ao enaltecer o trabalho intenso do ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e dos próprios empresários, através de suas atividades representativas, estamos também, na verdade, assinalando nossa preocupação com toda uma cadeia de oportunidades geradas no campo. E em um quadro econômico, como o que estamos vivendo atualmente, senhor presidente, não podemos permitir que sejam reduzidas essas oportunidades. Caso contrário, veremos a crise se agravar e nada fazer.
Em Mato Grosso, meu estado, existe uma cidade chamada Marilândia, que é considerada polo avícola nacional. É uma cidade que mudou completamente o seu perfil econômico por causa da produção de aves. Assim como outros municípios, naquela região, como Alto Paraguai, Nortelândia, Arenápolis e Santo Afonso, as áreas usadas pela exploração de diamante, o garimpo, no passado, se transformaram em campo para implantação de galpões para a criação de aves. E hoje, aquilo que parecia desesperança para todos que lá viviam, pela falência do garimpo, felizmente, hoje nós temos uma produção agrícola pujante, porque também temos matéria-prima abundante para essa produção. Inclusive, Marilândia é a cidade do suplente do nosso senador Blairo Maggi, o companheiro Cidinho, que o senhor também, Vossa Excelência, com certeza o conhece. E em Marilândia, são centenas de pequenos produtores que receberam treinamento e também financiamentos para a implantação das suas granjas. Há também nessa região uma forte produção na área de piscicultura. Ali as crateras deixadas pelo garimpo, em busca do diamante, se transformaram em tanques de criação de peixes em cativeiro. Outro município, Sorriso, que integra essa região, embora com forte vocação para a plantação de grãos, como soja, milho e algodão, por exemplo, lidera o ranking brasileiro de produção de peixes. São mais de 21 mil toneladas produzidas no município, que representam 4,4% da produção nacional, segundo dados da Pesquisa de Produção Pecuária Municipal, PPM. E são atividades que estão se expandindo com muita força. Cada vez mais as pessoas procuram investir na criação de peixe e produção de frangos. Quero dizer que quem produz essas aves e peixes, senhor presidente, como eu disse, são os pequenos produtores. Essa região lá no Mato Grosso tem uma razoável infraestrutura, condições climáticas e localização estratégica, estando ao lado de grandes lavouras que produzem a matéria-prima, principalmente para a ração das aves e também para a produção de peixe. Portanto, não podemos abrir mão desses mercados externos e devemos lutar contra esses embargos, como é o caso da Indonésia ou qualquer outro país. Em julho agora, inclusive, estive compondo uma missão internacional liderada pela ministra Cátia Abreu, da Agricultura, com o objetivo de ampliar a participação do Brasil em 2 dos mais importantes mercados internacionais. A nossa missão foi a de destravar a exportação de carne bovina in natura no Japão e também na Rússia. E agora, inclusive, está previsto a ida da presidente Dilma para que tudo isso seja consolidado. Terminando, senhor presidente, quero dizer que o campo, como atividade primária brasileira, tem dado uma contribuição expressiva e fundamental à nossa economia. A balança comercial brasileira tem se sustentado em grande parte na exportação de alimentos. Portanto, cumprimento e me associo aos esforços do Ministério das Relações Exteriores para que os mercados do mundo continuem sendo abertos à produção de alimentos, que é a nossa vocação brasileira, principalmente do centro-oeste brasileiro, e que internamente possamos agir para que essa vocação seja aliada da economia doméstica, com um campo mais pacificado, para que se gere oportunidades, para que se perpetue a justiça e que possamos nos promover pela paz social. Quero ainda dizer, senhor presidente, que foi exatamente o Estado de Mato Grosso o patrocinador para que o Brasil tivesse a primeira vitória na OMC, que foi exatamente a questão do algodão brasileiro, e hoje Mato Grosso é responsável por 54% da produção de algodão, exatamente pelos incentivos e, claro, pela força que o Brasil teve na comercialização nacional e internacional. Finalmente, senhor presidente, eu quero aqui só registrar com pesar o falecimento da mãe do meu amigo Toninho Gonçalves, a dona Eliette, que é uma fundadora da minha cidade. A minha cidade ela foi formada em 2 colonizações, mas principalmente, primeiro os bandeirantes, que foram à busca do ouro lá na cidade de Cuiabá, a nossa capital toda ela está numa mina de ouro, e depois vieram os nordestinos através do garimpo do diamante, né? Muitos nordestinos saíram de lá a pé para chegar ao Mato Grosso, como foi o caso do meu pai. E esta senhora, a dona Eliette, é uma das fundadoras, uma das pessoas pioneiras da cidade. Eu estive lá no velório, quero aqui trazer a toda a família o meu conforto, mas principalmente, eu que fui candidato, sou nascido em Rondonópolis, mas em 1990, na minha primeira candidatura, a deputado federal, que eu tive a oportunidade de ser candidato a primeira vez como deputado federal, e foi
exatamente esses pioneiros que lá estiveram ao chamamento do meu pai, centenas, milhares deles que me ajudaram para dar o primeiro passo. Então, eu sou muito grato a esses pioneiros e aqui agora, depois de 6 mandatos como deputado federal, e como senador da República, tendo a honra de estar aqui ao seu lado, Vossa Excelência, que foi para mim também um ídolo, porque representava a luta dos estudantes, né, que praticamente foram castrados na democracia brasileira, e Vossa Excelência, criança, jovem, já estava lá nas praças, nas ruas, a mostrar a força da nossa juventude brasileira. E eu sempre tenho dito que um país, para ser respeitado, ele tem que não esquecer os seus idosos, não esquecer a tradição, não esquecer aqueles que construíram estradas através do machado, da enxada, do enxadão, que desbravaram o interior brasileiro. Vossa Excelência, que é do Nordeste e tem a oportunidade de ser senador pelo Rio de Janeiro. Olha que coisa mais assim, engrandecedora desse país, um país integrado, um país uno, que estamos passando pelas nossas dificuldades hoje, mas não temos aqui nenhuma diferença de credo, não temos aqui diferenças que possam fazer guerras, ou seja, qualquer convulsão social que não seja a necessidade de trabalhar mais. E aí, quando Vossa Excelência fala aqui, como um parlamentar do PT, criticando o próprio partido de forma aberta, eu vejo que é importante. Claro, eu também sou da base, a gente está aqui para buscar a união e a solução dos problemas do Brasil. Porque quem está lá no interior, eles querem a solução. A briga política não resolve nada. Eles querem que a gente possa abrir novas oportunidades de emprego. Mas, quando Vossa Excelência vem aqui e faz um alerta ao seu próprio partido, acredito que Vossa Excelência está cumprindo o seu papel. Então, eu agradeço muito e deixo aqui em nome do Toninho, o nosso respeito a todos os pioneiros da nossa cidade, do Mato Grosso, do Brasil, todos aqueles que tiveram coragem para construir esse país, que temos as dificuldades, mas está muito melhor do que há 30 anos atrás, do que há 100 anos atrás, e principalmente do que há 15 anos atrás. Muito obrigado, senhor presidente.